Pai, certamente o Senhor é o mais gracioso de todos os pais. Sem motivos nenhum, todo momento, procurem como servir a cada um dos seus filhinhos, tocar o nosso coração, fazer-nos pensar melhor do que nossa vida significará se dermos mais espaço para Ti, para que o Teu Espírito haja em nós e venhamos compreender o que diz os Salmos e também os escritores bíblicos, como de 1 Crônicas. Louvem ao Senhor, porque a sua bondade é infinda e o seu amor dura para sempre. São as verdades reveladas nas Escrituras, mas que parece ser algo apenas teórico, porque muitos não conseguem viver o teor das tuas promessas, conhecer a graça de teu caráter, ainda que seja esse o objetivo maior de nossa existência, conhecer algo para revelá-lo em nós. Portanto, Pai, em Cristo rogo que nos conceda uma unção para hoje. Todas as madrugadas nós a recebemos, ainda que alguns não percebam. Mas vai chegar uma hora na vida que vão perceber, vão notar e não vão ter mais dúvidas. A palavra do Senhor é clara: perseverai, permaneça em mim e eu permanecerei em ti. Palavras ditas no Evangelho de João. Só que nós não sabemos, Pai, como perseverar, como o Senhor disse a Josué, e nem permanecer. Nós conseguimos perseverar em coisas que não vale a pena, permanecer em outras também que são até perniciosas, mas queremos mudar. Não, precisamos mudar. Precisamos de mais. E para isso, precisamos mais ainda de Jesus. E nesse nome eu oro, pedindo luz para esta compreensão antes do amanhecer. Amém e amém. Ensinos da escola de Deus para o seu povo. Estes ensinos, quando aplicados na vida, valem mais do que todo o dinheiro do mundo. São as riquezas inexauríveis da graça de Deus. Eu vou te ajudar a refletir mais sobre isto. Você precisa compreender no recôndito do seu ser o que significa esses valores. Um acidente levou a vida de uma das pessoas que eu mais amei em toda a minha existência. Olha, se eu fosse o homem mais rico do mundo, eu não era, ainda que fosse muito rico. Eu seria capaz, e como eu amaria ter podido fazer isto, dar tudo que tinha, tudo, cada centavo, para ter 1 minuto ou 30 segundos ou 10 segundos com essa pessoa amada. Momentos antes do acidente. Mas com a luz do que aconteceria, para impedir que aquela pessoa saísse de casa aquele dia. Aí, de repente, eu acordaria do sonho, olharia para aquela pessoa amada do meu lado
e logo ela se despertaria para sair para as atividades das quais ia ser acometida. Mas aquela manhã ia ser diferente. Não iria sair mais. Não ia ter essa permissão. Passaríamos o dia juntos. Esqueceria todas as minhas atividades. Elas eram secundárias, se não terciárias. E aquele dia, que seria o dia de uma tragédia, seria transformado em um dia de libertação dos sofismas maléficos, dos paradigmas malditos que abarcam o coração de todo homem que habita num planeta arruinado pela voraz iniquidade, insaciável em buscar aquilo que não nos pertence, que nós não precisaríamos. Então eu poderia, como diz o apóstolo, entregar tudo que tinha para sustento dos pobres, que era a única causa que eu poderia ter ciência naqueles dias, e começaria de novo, mas com a pessoa amada do meu lado. Dinheiro nenhum pode valer mais do que uma pessoa amada. Ter uma pessoa amada é ter a dádiva de Deus. Serve sim, como não, um filho, uma mãe, um cônjuge, uma pessoa muito especial, um parente muito especial. Você é uma pessoa especial. Você valeria tudo isso para alguém? Você sabe o que você tem que fazer para valer? É isso que nós estamos aprendendo juntos. Eu levei uma vida para aprender. Estou aprendendo ainda, porque eu sou apenas um aprendiz. Amém? Então nós vamos basear tudo que Deus está nos vertendo dos céus em raízes que solidificam a estrutura do nosso caráter, para sermos homens de valor. Vamos entender todos os princípios que podem tornar a gente homens de verdadeiro valor. Amém? Quando você conquista a amizade, a estima, a simpatia, a afeição de alguém, você passa a se tornar efetivamente responsável por essas pessoas que você conquistou algo no coração delas. Elas passam a ser riquezas na vida de quem as tem. Não são problemas, ainda que elas tenham problemas, elas são dádivas. Elas poderão te amar. E amar não significa abraçar, beijar, mas significa desejar o melhor. Seja por um olhar, por uma oração, por uma palavra, por um ato de afeto, por uma lembrança. Todo coração conquistado faz com que você se torne corresponsável para a felicidade e o bem-estar dessa pessoa. Quando você consegue entender o que significa isto, você está dando saltos para a vida.
Isso chama-se vínculos criados. Vínculos, seja amizade, companheirismo, amor, há um elo profundo, real, tangível. Você vai precisar nutrir esse relacionamento com o sentimento mais belo do mundo, aquele que você recebe do alto, do Pai das luzes, aquele que nos deu mandamentos para aquelas pessoas que querem ser muito felizes. Ame o teu próximo como eu te amei, ame você também. 13:34 do Evangelho de João. E você passa a eliminar um enorme fardo de sentimentos não expressados que acabam fazendo mal para a gente. Nós fomos criados para ser máquinas para amar, para servir, para se preocupar com coisas boas, como impressionar as pessoas que eu pude estabelecer esse tipo de laço, o laço da afetividade, o laço do companheirismo, de uma amizade firme, conquistando simpatia, estima, afeição. Eu repito, criamos um vínculo que pode ser para sempre, que não dá para calcular valor inserido nele, e poderá virar verdadeiras histórias das mais lindas da tua vida. Sabe que quando surgem dúvidas, elas acabam nos traindo e nos permitindo perder aquilo que com frequência poderíamos conquistar. E o não faremos porque tememos correr riscos. A vida é correr um risco contínuo. Os melhores negócios de mercado é para aqueles que arriscam. Você sabia disso? Os que não arriscam perdem o melhor da vida. Você precisa pensar nisto. Ainda vou falar mais a respeito. Estes pontos fundamentais é o que tange as nossas reflexões, as nossas séries, para que você atinja o produto que elas querem te oferecer, vinda de Deus. Ele que nos ensina. As pautas são todas sedimentadas nos seus escritos. E alguns eu passo para você com riqueza de detalhes. Para que servem as Escrituras? Para que servem os ensinos nelas contidos? Para que servem as séries que nós estamos realizando juntos? É para te revelar segredos. Segredos que as pessoas comuns não têm acesso porque não se demoram com aquilo que vale a pena. Como o próprio Cristo revelou no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 9 em diante. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E conta em parábolas as histórias que ele arquitetava para ensinar alguma pauta distintiva, algum ensino, através de parábolas que o mundo não compreendia, mas ele disse: a vocês é dado compreender o que se diz através das parábolas. Lembra-se disso? Então, o segredo da mente mestra, para que ela vai te servir? No mundo temos duas mentalidades. A mentalidade mundana e temos a mentalidade do céu, a celestial. Então você substitui aquela que é capaz de impedir, obstruir os planos de Deus para a tua vida, que a maioria não consegue notar que está se auto-sabotando continuamente. E estas últimas séries,
com 31 ensinos extraordinários sobre como alcançar novos e verdadeiros ideais, como realizar os planos de Deus para a tua vida, como atingir as abundâncias de Deus, para que você seja servida com excelência. Pois é exatamente isto que homens de poder têm tomado para si. E eu acrescento mulheres de poder, obter a excelência das instruções divinais. Provérbios 4, 10 em diante. Bíblia Viva. Amigo, aceite meu conselho. Ele dará a você mais alguns anos de vida. Quando você acata as instruções de Deus, você alonga os seus dias. Esta é a verdadeira longevidade que Deus quer dar aos seus filhinhos, que são atentos ao que Ele diz. Uma vida longa. Isto está repleto de textos nas Escrituras, que ainda vou falar sobre isso em algum outro momento. E Ele diz: ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz o mapa que leva você à justiça. Não quero que você termine num beco sem saída ou perca tempo fazendo retornos inúteis. Apegue-se aos bons conselhos. Não seja relapso. Guarde-os bem, pois sua vida está em jogo. Não pegue o atalho do mal. Não desvie seus passos do caminho certo. Fique longe dos atalhos. Evite-os a todo custo. Desvie-se deles e continue o seu caminho. Eu acrescento 30:21 do livro de Isaías aqui. Sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Amém? Ouvindo a voz que sussurra por detrás de ti, como gemidos inexprimíveis. 8:26 de Romanos, como que o Espírito glorioso de Deus. Versos 16 em diante. Os perversos são impacientes, não sossegam enquanto não causam problemas. Eles não conseguem ter uma boa noite de sono, a não ser que tenham desgraçado a vida de alguém. A perversidade é o seu alimento, e sua bebida a violência, e seu remédio preferido. Os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Mas o caminho da injustiça é a escuridão, cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabe em que tropeçou. E até aqui por hoje. Perceba, são dois caminhos, não há um terceiro. São dois senhores, também não há um terceiro. São duas propostas. Uma clara, ainda que nossa mente entenda que parece ser turva, porque não somos capazes de compreender Deus. Agora, a outra pode parecer até nítida. São aquelas que te levam às portas mais largas, os caminhos mais fáceis, mas o fim deles é de ruínas. Portanto, é imperativo que você lembre-se do conselho de Deus a Josué, sabendo que haveria dificuldades pela frente, mas que toda ela seria vencida. Eu tenho servido esse Deus desde que Ele me encontrou.
num charco de sangue. Lutas eu tive homéricas depois disso, mas não perdi nenhuma com Deus. Você para de ser derrotado. Você para de experimentar uma vida fracassada. Deus dá sentido ao viver de qualquer um dos seus filhinhos que estão atentos ao que Ele diz. Sobretudo, presta atenção. Preparar eu e você para as próximas crises, as quais vão nos habilitar a estar mais firmes, mais radiantes do que nunca, para superar as últimas que vão acometer esse mundo. Você sabe disso? Que vão se assenhorar de todo o planeta, de uma forma furtiva, inesperada. Certamente que só conseguiremos saltar essas muralhas, desbaratar exércitos, através do Espírito glorioso de Deus. 18, 29 do livro do Salmo, 59, 19 do livro de Isaías. Ontem eu te disse que o momento mais assustador normalmente é antes que você comece um plano novo para a tua vida. Como eu vou começar? E alguns até se descabelam. Mas certamente poderá ser este o plano original que vai tornar a tua vida, o projeto de Deus para ela, real, literal. Parecerá até sobrenatural, mas é o de Deus para você. As crises, quantas vão acontecer, né? Nós vivemos em dias de sacudidura. Você sabe disto. Veja o que aconteceu desde 2020 para cá. Às vezes parece que foi atenuado a situação, né? Parece que um vento de paz sopra do oceano, mas é apenas para acalmar tolos, porque as lutas estão sendo todas travadas no reino invisível. Deus quer preparar um povo, os seus filhinhos, para que não apenas sobrevivem a essas crises que vão se avolumar no planeta, mas que eles resistam e saiam mais que vencedores. Há uma chuva de bênçãos que vai ser derramada antes que um decreto famigerado aconteça. Alguns chamam de chuva serôdia. Tem a chuva temporã e a serôdia, aquela que cai um pouco antes da colheita. Quando ela não acontece, a colheita é muito insignificante, às vezes nem há colheita. E ela vai cair, e ela já começa a ser respingada do céu. Aí sai esse decreto que tem assustado a muitos, mas não é para nos assustar, faz parte do que nós esperamos e nos preparamos para superar catástrofes, sim, porque o nosso Deus, o que eu não posso superar com Ele? Se até a morte ele foi vencida, até uma tumba foi deixada vazia, Ele saiu vivo de lá, para mostrar para você que Ele vive, Ele reina, Ele é soberano, e Ele, apesar de não precisar de você e tão menos de mim, Ele nos deseja, amém? Aí a sacudidura ganha força a partir desse decreto. Começa de uma forma clara e imbatível a divisão de águas entre os povos, entre pessoas, entre comunidades. A partir daí, surge um pequeno tempo de angústia. Alguns chamam de pequeno tempo de angústia de Jacó. Já ouviu falar a respeito? Que quando ele se encontra com Deus no vale de Jaboque,
em Gênesis 32, esse tempo de angústia é arrefecido por Deus com a chuva serôdia agora em largas proporções. É chuvarada de bênçãos para aqueles que se prepararam para recebê-la. Essas pessoas cheias de uma convicção que não pode ser mais mudada. Alguns chamam de selamento, porque o selamento de Deus para o seu povo começa com o decreto. Diz alguns livros maravilhosos. Grande Conflito, 449. Serviço Cristão, 236. Eventos Finais, 192, 193. Dentre outros escritos. Enquanto corre o selamento, enquanto a chuva é derramada, aquelas pessoas cheias de luz, com seus rostos brilhando, apresentam ao mundo um alto clamor. Alguns dizem como se fosse o clamor da meia-noite. Aí, a partir daí, uma classe de pessoas inimigas de Deus se veem sendo frustradas, porque há alguns desses filhos cheios de luz, tochas acesas nas trevas desse planeta, que querem impedir seus astutos intentos. Então começam a ser ameaçados, até de morte. Mas eles nada temem, porque eles sabem que possuem um Deus vivo, um Deus que vai à frente, aquele Deus que os discípulos preferiram ser mártires do que negá-lo. Você seria capaz de negar a Deus? Só se você não te conhecer, por não ter um relacionamento real com Ele. Porque esse espírito de mártir não é humano. É o Espírito de Deus comunicado em homens ímpares, de valor incalculável. Eu não sei se eu seria capaz de ser um. Tomara que eu seja. Eu quero ser. Porque para chegar até esse ponto, eu vou ter vivido as mais tenras maravilhas de Deus na vida de um homem. Apesar de que Deus não quer que ninguém morra por Ele, mas que nós vivamos por Ele. Como 1:21 do livro de Filipenses. Enquanto essa perseguição feroz perdura, é terminado o selamento, é fechada a porta da graça, chamada porta dos céus, assim como a porta da arca em que Noé entrou com sua família e alguns animais, foi fechada pelas mãos de anjos, de fora para dentro. Só se salvou aqueles que estavam dentro da arca. Nosso objetivo é chamar você, vem para a arca. Vem para a arca dos que querem viver os melhores dias. Vem para a arca dos que querem ser cobertos da graça de Deus, serem tochas, serem luzeiros, serem verdadeiramente felizes, ter sentido na tua vida, descobrir o melhor dela, fazer pessoas felizes. Quanto vale isto? Ter a convicção que os melhores dias estão por vir, e aí isto é sucessivo, é constante na vida daquele que crê. Olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano nenhum, ou mente humana nenhuma penetrou o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Os piores dias da história deste mundo acontecem depois desta porta fechada. Mas Deus está preparando um povo para que resista a tudo. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou com você onde quer que você andar. 1:9 do livro de Josué. Nunca duvide de Deus. Ele quer que você viva o melhor agora, hoje. É tudo que eu e você temos aqui e agora. 6:2 de 2 Coríntios. Pai, ajude esta pessoa maravilhosa a experimentar o melhor da vida, aqui e agora. Assim que Ele sela contigo um concerto de vida. Tome tua família, Pai, a família dele, dela, os filhinhos,
cônjuge, sonhos, em nome de Jesus.